Vamos começar a falar de relacionamento? A importância do não. Sabia que às vezes é importante a gente falar um não? É verdade. E para isso, o nosso terapeuta de casais, o Ted Luz, já está aqui, vai falar com a gente agora. Vem cá, Ted. Boa Seja tarde. bem-vindo aqui em casa. Obrigado, que coisa obrigado. boa, viu? Senta aqui com a gente. O Ted já é bem conhecido dos nossos telespectadores aqui, né, Ted? Já estive aqui. Qual que é a minha câmera? É aquela lá, ó. Tá. Ah. Então, estamos Já é aqui. conhecido já, né, Ted? Graças a Deus. Estamos aqui falando com essa moçada, esse pessoal que está em casa, né, falando sobre talvez um dos âmbitos mais importantes da nossa vida, que é o relacionar-se, né? Isso. Relacionar-se com o cônjuge, com os filhos, né, e tudo mais. É isso aí. Antes da gente começar a responder algumas perguntas, Ted, eu queria te conhecer um pouquinho melhor. Sim. Você é casado? Sou casado. Há quantos anos, Ted? A gente já está indo para 11 anos. 11 anos? Já tem filhos? De união. Ainda não temos filhos. Estamos organizando, o cenário, né? Tudo tem que ser organizado, né? De saúde e tudo mais, mas se Deus quiser, ele vai abençoar a gente com Amém. a prole. Na hora certa, É. né? Se for do propósito de Deus, vai vir. Sim, sim. Tá bom. E há quanto tempo você é terapeuta de casais? Olha, assim, que eu atuo mesmo para valer tem 2 anos, né? Mas sou interessado no assunto já desde quando eu me casei. Quando eu me casei, eu tive uma experiência de morar num seminário e tal, fiz o discernimento, eu entendi que devia vir aqui para o mundo aqui fora. E quando eu cheguei aqui, eu pensei, bom, agora eu vou me casar. Casei e eu me deparei com a dureza, né, do casamento. E eu falei, cara, não é possível, eu preciso encontrar respostas para essas questões que eu tenho. E comecei a estudar, comecei a buscar mentores, gente para me ajudar. E eu fui tão profundo que eu me tornei, né, um terapeuta. Então, tem 2 anos que eu atuo, atendo pessoas, né, gente com dificuldades, que quer encontrar soluções como eu busquei. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Eu tenho certeza, Ted, que por mais que você seja um terapeuta de casais, você passa por algumas, adversidades, que tem desafios que tem que vencer junto com a esposa. Lá em casa, por exemplo, eu não posso ser terapeuta, né? Porque eu sou marido. Vira, como é que a gente fala? É conflito de interesse. É verdade. Então, eu preciso ser a melhor pessoa, o melhor marido que eu puder, porque não dá para ficar toda hora corrigindo, né, minha esposa. Então, eu preciso ser um bom marido. Ponto. Vamos falar sobre o nosso tema de hoje? Sim. O não, que é muito Eita. temido. A gente não fala, né, só sobre na terapia de casais, no caso, para casais, mas para o relacionamento como um todo, né? Sim. É importante saber dizer não É em algumas necessário. circunstâncias? É necessário. Em algumas circunstâncias? É necessário é necessário dizer não para nós mesmos, para outra pessoa. É necessário dizer não para o externo também, para os de fora. Então, a gente enfrenta dificuldade em todas essas direções, né? Tem vários motivos das pessoas não saberem dizer não. Então, entender isso é um pouco complexo, mas resolver isso é simples. Entender é mais complexo, porque envolve filosofia. A terapia, ela não é simplesmente uma área só. A gente precisa entender um pouco de filosofia, de psicologia, de teologia, porque a minha terapia é cristã, 100% cristã, né? Certo. Então, a gente tem que entender um pouco de teologia, né, de história, de sociedade, antropologia, então é um monte de coisa. Então, entender isso acaba se tornando um pouco complexo, mas fazer, depois que a gente entende, é simples. Não é fácil, mas é simples. Você falou que a sua terapia é totalmente cristã. Sim. O que você quer dizer com isso? Colocar Deus acima de todos os relacionamentos, por exemplo? Tem que ser. Vou falar um negócio que pode ser polêmico e difícil de entender também. Se não for baseada na fé, a relação homem-mulher, ela não tem muito sentido, né? Porque se for observar do ponto de vista prático, financeiro, às vezes é mais vantagem você não... É igual Paulo fala, eu preferia que vocês não casassem. Então, o que justifica um homem se encontrar com uma mulher, os dois totalmente diferentes, quando eles se juntam, vem junto tantos conflitos, tantos desafios. O que justifica isso? Primeira coisa, a fé. E a segunda coisa é criar filho. Então, a maioria esmagadora das pessoas não sabe nem qual que é o objetivo de um casamento. Aí eu já estou dizendo aqui, primeiro, o que justifica ele é a fé. E a segunda coisa é criar filho. Criar filho e treiná-los
para vencer no mundo. Não é nem para o mundo, né? É para vencer o mundo. Então, isso justifica. Amém. Olha só, eu quero mandar um abraço aqui para Elaine Furlan, para Ivanilde Silva, para Joana Batista. A gente está recebendo muitas mensagens aqui, ó. Beijo para vocês, falando que está adorando o programa, que acompanha a gente todos os dias. Pode mandar pergunta aqui para os nossos entrevistados também, tá? O não pode ser uma forma de amor, né, Ted? O não, sim, ótima colocação, boa. A primeira questão é a seguinte, você falou uma coisa muito bonita na oração, o amor incondicional de Deus. Aí que eu preciso trazer uma bomba, né, que talvez nós, né, já tenhamos repetido muito na vida. O nosso amor humano, ele não é e não pode ser incondicional. Só o amor de Deus ele é incondicional. Por quê? Deus, ele é a verdade. Então, ele não pode desdizer-se, certo? Agora, nós não. A gente vai desdizer-se o tempo todo. Eu escolho uma playlist, aí no momento seguinte eu já não quero mais algumas músicas. Então, eu me contradigo, talvez a palavra é assim, né? O tempo todo. A gente muda, todos os dias a gente está diferente, né? Gosta de alguma coisa diferente, vai aprendendo outras coisas. Exatamente. O que era importante talvez não é mais nesse momento, né? Então, o nosso amor, ele precisa estar condicionado à verdade. Ted, eu amo incondicionalmente. Não, então você ama errado. Então, isso que você sente não é amor, porque o amor, ele precisa estar condicionado à verdade. É por isso que eu falei que no nosso tema entram vários assuntos. Agora, por exemplo, de filosofia. O que é a verdade? É a pergunta de todo grande filósofo, né? O que é a verdade? O Platão, o Sócrates, todo mundo está tentando responder isso. Então, a verdade é uma adequação da coisa ao conceito, né? Eu entendo que isso é o papel, o conceito de papel, então isso é verdade. O conceito se adequa à coisa. Se você olhar para o mundo hoje, à nossa volta, você vai perceber que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia assim, do que é um relacionamento, de como que é estar junto. Principalmente com essa confusão de tantas teorias, é muita informação, você tem tudo no celular, você não sabe qual que é a informação certa, entende? Então é tudo muito confuso. Então não existe, não pode existir um amor humano incondicional. O amor, ele tem que estar condicionado à verdade. Se é verdade... É o momento da pessoa, a verdade da pessoa e a pessoa deixar claro isso, né? Exatamente. Ô, Ted, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, daqui a pouco eu volto, que eu vou ali para a cozinha. Sim. O não para as crianças, para os filhos, é importante? Não fala agora, daqui a pouquinho você vai me responder sim. Vamos continuar falando de amor e da importância do não? Ted, não esqueci da pergunta que eu deixei no ar. Vamos lá. Muitos papais, muitas mamães têm medo de falar não. Sim. E talvez traumatizar a criança ou deixar a criança rebelde. Mas o não é necessário, muitas vezes. Não é necessário, é parte essencial da educação, do cuidado. E para a gente chegar nessa conclusão, primeiro a gente precisa entender, vou usar aqui a presença do chefe, né? Vamos imaginar que a gente está fazendo um arroz, né? Você está fazendo um arroz, sabe fazer arroz, né? Sei. Então, não igual o chefe, mas... humildemente. Então, a gente está ali fazendo arroz. A gente ouve muitas mães, muitos pais falando assim, é porque eu amo demais. Não existe esse amar demais. Se eu estou fazendo arroz, o arroz tem um ponto, certo, chefe? Se eu tirar o arroz antes, ele fica cru, certo? Se eu deixar passar, ele queima, não é? Então, amar demais é mais ou menos isso. É como se eu estivesse passando do ponto de fazer tal coisa. Então, se eu deixo meu filho comer demais, ele vai ficar obeso. Eu não estou ajudando ele. Então, a definição de vida é um movimento ascendente de realização, ou seja, da pessoa realizar... chegar no máximo potencial dela para realizar na vida. Então, se eu permito que o meu filho passe do ponto, eu estou atrapalhando ele desenvolver o potencial dele. O meu filho obeso, ele vai poder desenvolver muito menos potencial do que ele poderia. Então, dizer não para ele, eu ajudo ele a chegar no potencial dele. Aí sim eu estou amando. Claro que vai doer, dói, mas tudo que tem valor na vida custa para nós, né? Então, no pain, no gain. Se eu não sinto a dor, eu também não vou ter o ganho. Tá vendo, gente? Não é nem amor demais isso, né? Não existe.
Isso não é... Amor. Às Amor vezes é amor. fala assim, eu não vou falar não porque eu amo. Não é assim. Na verdade, eu estou prejudicando. Tá prejudicando. Exatamente. É igual eu estava prejudicando a receita do chefe ali, falei do achocolatado. Mas é melhor aprender, Ele falou, não. eu acho que é melhor aprender a escutar não na infância do que depois Sim, você vai preparar para o mercado de trabalho, para o futuro. Se né? eu não A digo vida tem não, muito, né? exatamente. E a vida diz de forma muito mais dura. Sem dúvida. Com certeza. Tudo é aprendizado, tudo gera lições. Exatamente. Tudo, gente, nessa vida, né? Aí, aproveitando que eu tenho, que eu sou pai, que eu sou mãe, que eu tenho esse afeto pelo meu filho, ele tem por mim, então é muito mais fácil trabalhar esse não, porque eu vou dizer no momento certo. Eu vou aprender a dar uma recompensa, usar a recompensa. Então, se eu não digo não, aí eu prejudico ele. E assim também para todos os âmbitos, né? Para o meu filho, para o meu cônjuge. Estou vendo aqui a mesa posta. O que atrapalha uma mesa posta dessa em casa? A falta de tempo. Porque eu estou demais no trabalho, eu não soube dizer não. Às vezes, eu já tive algumas clientes que falavam assim, o meu marido faz tudo no trabalho, mas aqui ele não faz nada. Ou seja, chega cansado. ele não consegue dizer não lá. Aí ele Mas nunca em tem casa? tempo. Ele nunca tem tempo para a mesa. Tá vendo? Maridos, esposas, filhos, fala... Tudo é sim na rua, né? Exatamente. Em casa é tudo não. Cuidado com isso, viu, gente? O não é ato de amor, mas também depende do momento, Exatamente. né?